Às 6h15 da manhã de 21 de agosto de 1942, o coronel Kionao Ichiki observava o inimigo. De sua posição na borda de um coqueiral em Guadalcanal, ele podia ver, do outro lado de um riacho raso, a linha defensiva americana que estava prestes a aniquilar. A vitória não era uma possibilidade, era uma certeza. Atrás dele, 917 dos melhores soldados do Império Japonês aguardavam a ordem. Eram uma força moldada em anos de treinamento implacável. Veteranos de conquistas que haviam varrido a Ásia sem jamais provar o sabor da derrota. Eles compartilhavam da mesma convicção de seu comandante. Nenhuma força ocidental poderia resistir à sua vontade, ao seu espírito. Do outro lado da água estavam os fuzileiros navais dos Estados Unidos. A inteligência japonesa os havia descrito em detalhes. Eram fracos, produtos de uma cultura materialista. Eram indisciplinados, desprovidos do espírito guerreiro que definia um verdadeiro soldado. Eles iriam quebrar. Eles sempre quebravam. Dentro da mente de Ichiki, o plano era simples e glorioso. Esta noite, a glória será nossa. Empurraremos esses amadores para o mar. O que ele não sabia era que, em apenas 6 horas, 800 de seus guerreiros de elite estariam mortos. E tudo o que o Japão acreditava saber sobre a capacidade de luta dos americanos começaria a se desintegrar de forma catastrófica. Para entender o desastre que se seguiu, primeiro precisamos entender a crença perigosa que o causou. A confiança do coronel Ichiki não nasceu do vácuo. Ela foi forjada no coração da doutrina militar japonesa, um conceito fundamental conhecido como Yamato Damashi, o espírito do Japão. Isso era muito mais do que simples patriotismo. Era um código espiritual, a crença inabalável de que os soldados japoneses possuíam uma superioridade anímica que poderia esmagar qualquer desvantagem material. Enquanto as nações ocidentais depositavam sua fé em máquinas e poder de fogo, o Japão confiava na força invisível, mas indomável, de seus guerreiros. Essa filosofia tinha raízes profundas, mergulhando na mitologia que descrevia o povo japonês como descendente direto da deusa do sol, Amaterasu. O próprio imperador era considerado uma divindade viva. Portanto, um soldado japonês não lutava apenas por seu país. Ele lutava por uma linhagem sagrada que se estendia por milênios. Em 1905, essa crença mística pareceu se tornar um fato militar irrefutável. Na guerra contra a Rússia, uma nação asiática menor humilhou uma potência europeia. A análise japonesa foi clara. A vitória não veio de uma tecnologia superior, mas de um espírito de luta que os russos não conseguiam igualar. A lição foi gravada na alma do exército. A vontade de morrer era uma arma mais poderosa que qualquer canhão. O espírito triunfaria sobre o aço. Na década de 1930, essa lição havia se transformado em um dogma rígido e perigoso. Os oficiais japoneses eram sistematicamente ensinados que os soldados ocidentais, e em particular os americanos, eram espiritualmente fracos. Eram vistos como produtos de uma cultura materialista e decadente, corrompidos pelo conforto e incapazes do sacrifício coletivo. Eles não lutariam até a morte. Eles se renderiam. Eles fugiriam. Os primeiros meses da Guerra do Pacífico pareceram confirmar essa visão de forma espetacular. Como poderiam pensar de outra forma? Nas Filipinas, as defesas americanas e filipinas, que deveriam resistir por meses, desmoronaram em semanas. Em Singapura, que Winston Churchill chamou de o pior desastre da história militar britânica, mais de 80 mil soldados aliados se renderam a uma força japonesa com menos da metade de seu tamanho. Em todos os lugares, o padrão se repetia: exércitos ocidentais, com melhor equipamento e mais suprimentos, eram consistentemente sobrepujados pela ferocidade e determinação japonesas. Cada vitória, cada rendição em massa, parecia gritar a mesma verdade. Houve um pequeno sinal de alerta, uma anomalia em Wake Island, onde uma minúscula guarnição de fuzileiros navais resistiu por mais de 2 semanas contra forças esmagadoras. Os comandantes japoneses notaram, mas descartaram. Foi um caso isolado, homens encurralados, sem ter para onde correr. Não mudava a conclusão fundamental. Os americanos não tinham vontade de lutar.
Essa doutrina, cimentada em vitória e arrogância, estava agora em rota de colisão direta com a própria força que eles haviam julgado e considerado insignificante. Uma força que aguardava em uma ilha desconhecida chamada Guadalcanal. Na avaliação do quartel-general imperial, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos era uma piada. Uma força pequena, mal equipada e sem experiência de combate real desde a Primeira Guerra Mundial. Eram vistos como tropas de guarnição, homens que brincavam de ser soldados, enquanto os verdadeiros guerreiros do Japão conquistavam um império. Era um erro de cálculo de proporções históricas. O que os analistas japoneses não viram, ou se recusaram a ver, foi a profunda transformação que o corpo havia sofrido. Longe dos desfiles e das bases seguras, oficiais fuzileiros navais passaram anos desenvolvendo novas e brutais doutrinas para a guerra anfíbia. Eles sabiam que uma guerra no Pacífico seria vencida em praias fortificadas e selvas impenetráveis. Mais importante que qualquer equipamento, eles forjaram uma cultura de combate que valorizava a iniciativa individual. Um fuzileiro naval era treinado para lutar e liderar mesmo quando as comunicações falhavam e os planos desmoronavam. Essa flexibilidade, essa capacidade de improvisar no caos, era a arma secreta que não aparecia em nenhum relatório de inteligência. Do outro lado do Pacífico, o Major-General Alexander Van de Grift não tinha tempo para se preocupar com o que os japoneses pensavam. Ele tinha problemas muito mais imediatos. Sua primeira divisão de fuzileiros navais era uma mistura de veteranos endurecidos e um grande número de recrutas jovens que se alistaram movidos pela fúria após o ataque a Pearl Harbor. Tinham paixão, mas quase nenhum treinamento para o que os esperava. Prometeram a Van de Grift 6 meses para preparar seus homens. Ele teve 3 semanas. A operação inteira foi planejada às pressas, com inteligência inadequada e uma logística caótica. Essa colisão de percepções, de arrogância contra uma realidade brutal, é o que define esta história. Qual mentalidade você acredita que é mais perigosa em um conflito? Superestimar a si mesmo ou subestimar o inimigo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é importante para nós. E se histórias como esta, que revelam a verdade por trás dos mitos, ressoam com você, saiba que você faz parte de um grupo seleto. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada conosco. Em 7 de agosto de 1942, 11 mil desses fuzileiros navais desembarcaram em Guadalcanal, pegando os japoneses em completa surpresa. A captura do campo de pouso inacabado foi quase sem esforço, a parte fácil. Eles logo descobririam que manter a ilha exigiria um preço que nenhum deles poderia imaginar. O verdadeiro inferno estava apenas começando. A sensação de uma vitória fácil foi uma ilusão que durou menos de 48 horas. Na escuridão da noite de 8 de agosto, tudo desabou em um pesadelo. Uma força naval japonesa, movendo-se com uma precisão fantasmagórica, caiu sobre a frota de cruzadores aliados que protegia a área de desembarque. A batalha da ilha de Savo foi um massacre rápido e brutal. 4 cruzadores pesados, aliados, foram enviados para o fundo do oceano, levando mais de 1.000 marinheiros com eles. Foi uma das piores derrotas navais de toda a história americana. Um golpe devastador desferido na escuridão. Diante do desastre e temendo a perda de seus preciosos porta-aviões, o comandante da frota americana tomou uma decisão drástica e controversa: retirar todas as forças navais. Para os fuzileiros em terra, foi uma sentença de abandono. Eles observaram com uma mistura de choque e raiva, enquanto os navios que eram sua única linha de vida desapareciam no horizonte. Com eles foram metade dos suprimentos, as armas pesadas e qualquer esperança de reforço imediato. O que você faria em uma situação como essa? Cercado por um inimigo implacável, abandonado por seus próprios aliados, com a comida e a munição se esgotando a cada hora que passa? Os fuzileiros navais estavam isolados, sozinhos, mas eles não se desesperaram. Fizeram o que foram treinados para fazer: cavaram.
Rapidamente, estabeleceram um perímetro defensivo ao redor do prêmio estratégico da ilha, o campo de pouso que logo seria batizado de Campo Henderson. Usando equipamentos japoneses capturados e uma determinação sombria, eles começaram a transformar a selva em uma fortaleza improvisada. Mas o exército japonês não era o único inimigo. A própria ilha parecia determinada a destruí-los. O calor era uma presença física opressiva. A umidade sufocava, e enxames de mosquitos traziam um adversário invisível e implacável: a malária. Em poucas semanas, a doença incapacitaria mais fuzileiros do que todas as balas japonesas. Como se luta contra um inimigo que se pode ver e, ao mesmo tempo, contra um que te consome silenciosamente por dentro? Eles lutaram contra ambos, cavaram suas trincheiras no solo vulcânico, racionaram suas parcas provisões e esperaram. Eles sabiam que o contra-ataque japonês não era uma questão de se, mas de quando. A tensão no perímetro era palpável, um silêncio pesado quebrado apenas pelos sons sinistros da selva. A espera não foi longa. Na calada da noite, o coronel Ichiki e seus 917 homens, a força de elite do exército imperial, desembarcaram na costa. Sua missão era simples: avançar, atacar e varrer os fuzileiros navais de volta para o mar de onde vieram. Eles marchavam para a glória, sem saber que cada passo os levava para mais perto de um matadouro. Pouco depois da 1 da manhã, a selva silenciosa de Guadalcanal explodiu. A primeira onda de soldados de elite do coronel Ichiki irrompeu dos coqueirais, lançando-se sobre a faixa de areia que cruzava o riacho. O grito de guerra Banzai rasgou a noite, uma arma psicológica que havia quebrado a moral de exércitos por toda a Ásia. Com baionetas fixadas, eles avançaram em uma onda humana, esperando ver o pânico, a desordem, a fuga dos americanos. Era assim que sempre funcionava. Mas naquela noite, do outro lado do riacho, algo estava diferente. Os fuzileiros navais não correram. Eles não vacilaram. Em vez de terror, a resposta foi uma muralha de aço e fogo, disparada com uma precisão fria e metódica. As metralhadoras, posicionadas para criar campos de tiro cruzado, abriram fogo, ceifando vidas com uma eficiência terrível. A artilharia americana, com suas coordenadas já registradas, transformou as ondas de ataque em crateras de fumaça e estilhaços. A faixa de areia, o caminho para a glória, tornou-se uma zona de matança. Mas os fuzileiros navais tinham um segredo, um aviso que chegou minutos antes do inferno. Um herói local chamado Jacob Volza, capturado por uma patrulha japonesa, foi brutalmente torturado para revelar as posições americanas. Com uma bandeira americana escondida em sua tanga, ele se recusou a falar. Foi amarrado a uma árvore e esfaqueado repetidamente com baionetas. Deixado para morrer, Volza, com uma força de vontade sobre-humana, mastigou as cordas que o prendiam e se arrastou por quilômetros através da selva, sangrando profusamente, para alertar os fuzileiros sobre o ataque iminente. Ele chegou momentos antes da primeira carga. Quando os primeiros raios de sol tocaram a ilha, revelaram uma cena de pesadelo indescritível. A faixa de areia estava coberta de corpos. O ataque havia falhado de forma absoluta. Mas para o general Vandegrift não era suficiente. Ele ordenou um contra-ataque. Fuzileiros navais cruzaram o riacho e, com o apoio de tanques leves, cercaram os sobreviventes japoneses no coqueiral. A aniquilação foi metódica e brutal. Os tanques avançavam, suas metralhadoras varrendo a folhagem, esmagando os feridos sob suas esteiras. O balanço final era assustador. Dos 917 homens de Ichiki, cerca de 800 estavam mortos. As baixas americanas foram de 35 mortos e 75 feridos. Para cada fuzileiro naval que caiu, mais de 20 soldados japoneses de elite haviam sido eliminados. Desonrado, o coronel Ichiki queimou as cores de seu regimento. O ato final de vergonha para um comandante, antes de tirar a própria vida. A notícia da aniquilação do destacamento de Ichiki chegou ao alto comando japonês como um trovão. A reação não foi de reavaliação estratégica, mas de pura negação. Era impossível. Algo deveria ter dado errado. A conclusão a que chegaram não foi que sua doutrina estava falha, ou que o inimigo era mais forte do que imaginavam.
A conclusão deles foi muito mais simples e infinitamente mais perigosa. A força enviada era pequena demais. A solução era óbvia: enviar mais homens. A humilhação da derrota de Ichi-Ki exigia uma resposta esmagadora. A tarefa de apagar essa mancha na honra do exército imperial foi entregue a um comandante mais experiente e astuto, o major-general Kiyotaki Kawaguchi. Ele não cometeria o erro de um ataque frontal suicida. Com uma força de 6.000 veteranos, Kawaguchi elaborou um plano sofisticado. Ele conduziria seus homens por um caminho traiçoeiro, através da selva impenetrável, para atacar o perímetro sul dos fuzileiros, onde a defesa era mais fraca. Era um plano brilhante no papel, mas um pesadelo na realidade. A selva de Guadalcanal não era um mero obstáculo, era um inimigo ativo. A marcha transformou-se em uma provação infernal. As trilhas desapareciam, rios bloqueavam o caminho e a vegetação densa separava unidades inteiras. Seus homens chegaram às posições de ataque exaustos, famintos e desorganizados, muitos deles sem seu equipamento pesado, que havia sido destruído por ataques aéreos americanos. Apesar de tudo, a confiança de Kawaguchi no espírito Yamato Damashi permaneceu inabalável. Ele acreditava que a superioridade espiritual de seus guerreiros superaria qualquer dificuldade física. Na noite de 12 de setembro, ele lançou seu ataque contra um cume anônimo que se erguia como a última barreira natural antes do campo Henderson. Mas aquele cume não estava desprotegido. Ele era defendido por cerca de 800 dos fuzileiros navais mais bem treinados da ilha, incluindo os Raiders e os paraquedistas, sob o comando de um homem lendário, o tenente-coronel Merritt Red Mike Edson. Edson suspeitava que um ataque viria exatamente daquela direção e havia preparado suas defesas meticulosamente. O que se seguiu foi uma noite de selvageria pura. Os soldados de Kawaguchi atacaram em ondas, com uma determinação fanática que parecia sobrenatural. A noite foi rasgada por gritos, explosões de granadas e o fogo incessante das metralhadoras. As linhas americanas foram rompidas várias vezes. O combate se transformou em uma luta desesperada, homem a homem, com baionetas, facas e punhos. Em vários momentos, os japoneses chegaram a poucas centenas de metros do campo de pouso. A batalha por Guadalcanal estava por um fio. No auge da crise, com seus homens recuando sob a pressão esmagadora, Edson moveu-se ao longo da linha de frente, sob fogo intenso, reagrupando suas tropas, dirigindo contra-ataques e recusando-se a ceder um centímetro de terreno. Sua voz gritava acima do barulho do combate. Este é o cume! Mantenham o cume! A artilharia americana, guiada por observadores na linha de frente, despejou um inferno sobre as ondas de ataque japonesas, quebrando sua coesão. Ao amanhecer, a ofensiva de Kawaguchi havia se desintegrado. Mais de 600 de seus melhores homens jaziam mortos no cume, que a partir daquele dia seria conhecido para sempre como Bloody Ridge, o cume sangrento. Mais uma vez, os fuzileiros haviam resistido, infligindo outra derrota humilhante e custosa. Mas para o alto comando japonês em Tóquio, a lógica e a razão já não importavam. A campanha havia se tornado uma questão de honra nacional. Eles se recusaram a aceitar a realidade. A resposta não seria uma retirada, mas uma escalada massiva. Eles preparariam um ataque final, um golpe de martelo com dezenas de milhares de homens, tão certos da vitória que já começaram a planejar os detalhes da cerimônia de rendição americana. Em outubro, a aposta japonesa subiu a um nível desesperado. O tenente-general Harukichi Hyakutake, comandante do 17º Exército, chegou a Guadalcanal para assumir pessoalmente o comando da ofensiva que, de uma vez por todas, aniquilaria os americanos. Não haveria mais subestimação. Mais de 20.000 soldados de elite, incluindo a renomada divisão Sendai, foram mobilizados para um ataque maciço e coordenado, vindo de múltiplas direções. A confiança era absoluta. Nos postos de comando japoneses, a conversa não era sobre táticas, mas sobre os detalhes da cerimônia de rendição que eles iriam impor aos fuzileiros navais derrotados. O ataque principal, mais uma vez, veio da selva ao sul. E em um setor crucial daquela linha, o destino da batalha repousaria sobre os ombros de um homem, o sargento John Basilone, comandante de 2 seções de metralhadoras pesadas. Na noite de 24 de outubro,
Um maremoto humano de aproximadamente 3.000 soldados da divisão Sendai caiu sobre a posição de Basilone. O que aconteceu a seguir não foi uma batalha, foi a forja de uma lenda. Durante quase 48 horas contínuas, Basilone lutou com uma fúria que desafiava a compreensão humana. Quando suas equipes de metralhadora foram mortas ou feridas, ele operou as armas sozinho. Quando as metralhadoras superaqueceram e travaram, ele as consertou sob fogo inimigo, queimando as próprias mãos no metal incandescente. Quando a munição acabou, ele correu por 200 metros de terreno varrido pelo fogo para buscar mais, carregando quase 40 quilos de munição nas costas. Em frente à sua posição, os corpos dos inimigos se empilharam tão alto que bloquearam seu campo de tiro, forçando os fuzileiros a sair de suas trincheiras para empurrar os cadáveres e continuar atirando. Cenas de resistência igualmente desesperada se repetiram por todo o perímetro. A grande ofensiva, a cartada final do Japão, quebrou-se contra uma muralha de determinação inflexível. A rigidez tática japonesa, a incapacidade de alterar um plano mesmo diante do desastre, combinada com a recusa teimosa dos fuzileiros em ceder, provou-se fatal. A ofensiva foi um fracasso catastrófico, custando ao Japão milhares de seus melhores soldados. Este ataque marcou o ponto de virada. Foi o fim das tentativas japonesas em grande escala para recapturar o campo Henderson. A iniciativa havia mudado de mãos, de forma decisiva e sangrenta. O sonho de uma vitória rápida e gloriosa havia morrido na lama e no sangue de Guadalcanal. Para as dezenas de milhares de soldados japoneses que permaneceram na ilha, o objetivo da guerra mudou. Não era mais sobre a vitória, era sobre a sobrevivência. Para eles, a ilha não seria mais um campo de batalha, mas um lugar para morrer lentamente, em um inferno de isolamento e privação que eles mesmos batizaram de Ilha da Fome. Com o controle americano do ar e do mar se tornando absoluto, a linha de vida para as tropas japonesas em Guadalcanal foi cortada. A ilha transformou-se em uma armadilha mortal. A morte agora não vinha apenas das balas, mas da fome, da malária, da disenteria. Soldados que haviam chegado como guerreiros orgulhosos foram reduzidos a esqueletos ambulantes, comendo raízes e cascas de árvores para sobreviver. Eles desenvolveram um método sombrio para medir a vida restante. Um homem que ainda conseguia ficar de pé tinha 30 dias, aquele que só conseguia se sentar, 20, aquele que urinava deitado, 3. Em fevereiro de 1943, reconhecendo o desastre, a Marinha japonesa executou uma evacuação secreta e brilhante, resgatando cerca de 10.000 sobreviventes sob o nariz dos americanos. Mas eles deixaram para trás um cemitério. Mais de 23.000 homens mortos em combate, de fome ou de doença. A perda material e humana foi imensa, mas a perda mais profunda foi invisível e irreparável. A destruição do mito da superioridade espiritual japonesa. Os fuzileiros navais em Guadalcanal, com sua teimosia e recusa em quebrar, provaram que a determinação e a ferocidade não eram exclusividade do guerreiro japonês. Eles demonstraram que os americanos, que haviam sido descartados como fracos e materialistas, podiam lutar e morrer com uma coragem que igualava e, por vezes, superava a de seus adversários. O general Van de Grift e o tenente-coronel Edson receberam a Medalha de Honra, a mais alta condecoração da nação por sua liderança. O sargento John Basilone também recebeu a medalha e se tornou um herói nacional, mas recusou uma vida segura e pediu para voltar ao combate. Ele foi morto no primeiro dia da invasão de Iwo Jima, em 1945. A palavra Guadalcanal está gravada para sempre no emblema da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, um símbolo permanente do sacrifício e da vitória. A batalha provou que os líderes japoneses, cegos por sua própria doutrina, estavam catastroficamente errados sobre seus inimigos. Nas palavras do próprio general Kawaguchi, o homem derrotado em Bloody Ridge, Guadalcanal é o cemitério do exército japonês. Esta história nos lembra que as guerras não são vencidas apenas por armas, mas pela vontade humana e, às vezes, pela quebra de crenças perigosas. O que você acha que foi o fator mais decisivo em Guadalcanal? A coragem individual, os erros estratégicos ou a pura resiliência? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua voz, mesmo anônima, enriquece nossa compreensão da história.
Se esta jornada ao coração de um dos momentos mais cruciais da história te impactou, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal para garantir que essas histórias nunca sejam esquecidas. Tudo o que veio depois, cada ilha tomada, cada batalha sangrenta no Pacífico, até o fim da guerra, nasceu das sementes plantadas naquela ilha coberta de selva, onde tudo mudou para sempre.